presentes que o Senhor já te deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, queridas e amadas famílias, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Neste momento especial de um pequeno tempo de partilha, gostaria de partilhar com vocês um tema extremamente relevante para esta Semana Nacional da Família que participamos, principalmente na Igreja do Brasil, através da nossa tão importante pastoral familiar. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Padre Júlio César, atualmente vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Lapa, no município de Silva Jardim. Pois bem, meus irmãos, este tema é muito relevante porque ele toca de uma forma muito sensível a uma realidade muito também sensível da vida familiar. O documento proposto para este ano da Semana Nacional da Família está fundamentado nos principais documentos relativos à família, principalmente a Amoris Laetitia, do Santo Padre Papa Francisco, e fala também de forma muito profunda da realidade do amor, este amor que precisa ser vivido por todos nós, este amor principalmente que a família precisa experimentar. No entanto, a Igreja, como mãe, mestra, que cuida dos seus filhos, também não deixa de falar quando este amor ele é experimentado principalmente na realidade da dor, através do divórcio, da separação. A Igreja se preocupa com os seus filhos, a Igreja se preocupa com aqueles que estão por aí experimentando o sofrimento da separação, das desavenças, das dificuldades de relacionamento. E por isso o vínculo forte do amor precisa ser intensificado ainda mais por vocês que são famílias. E, acima de tudo, falado, comentado pela Santa Igreja. Por isso que a Igreja leva em consideração este tema muito importante, esta dor que muitos casais sentem através da separação. Como encontrar o amor neste caminho de cruz, neste caminho difícil, quando acontece uma situação assim, e principalmente tantos irmãos nossos que conhecemos vivem o drama, da separação e depois um processo de um novo relacionamento, chamado pela Igreja de casais de segunda união. Como também não lembrar da sensibilidade do Papa Francisco para com estes nossos irmãos e irmãs. Então, é justamente neste tema sensível que, no 7º encontro, a Igreja propõe justamente estes 3 verbos extremamente importantes para levarmos em consideração. O primeiro dele é que, neste processo todo sofrido, doloroso, precisa ter um acompanhamento. Então, a Igreja deseja acompanhar estes seus filhos neste caminho de cruz, neste caminho de sofrimento. Este acompanhamento ele precisa ser muito prático, muito tocável, muito palpável, não é algo teórico. A Igreja deseja acompanhar, deseja escutar estes filhos com carinho, com predileção, com muito amor e, acima de tudo, dar muito tempo para eles, através da escuta. Esse acompanhamento também precisa ser muito bem feito pelos sacerdotes, pelos pastores da Igreja, os quais Deus escolheu para conduzir o seu povo com predileção, e que também tem uma graça toda especial através do munus sacerdotal, do dom dado a esses homens para exercer este acompanhamento. Então, de forma alguma, estes casais podem ser deixados de lado na Igreja. Pelo contrário, eles precisam ainda mais ser inseridos na realidade eclesial, principalmente na realidade paroquial, através da participação profunda nas pastorais, nos movimentos, dentro das suas circunstâncias relevantes.
Depois, um outro ponto, um outro verbo que nos chama a atenção dentro desse 7º dia do tema é o discernimento, né? Como a igreja precisa discernir tais situações relevantes aos casais de segunda união. E esse discernimento ele também passa pela realidade da escuta. Nós precisamos escutar, precisamos sentar com essas pessoas, escutar os anseios que elas trazem no coração, principalmente escutar os seus sofrimentos, para juntos chegarmos a um discernimento apurado. O discernimento é fruto sempre do Espírito Santo. É Ele aquele que nos ensina a discernir por excelência, que derrama sobre nós as suas luzes, para que esse discernimento aconteça na vida da igreja e principalmente nas realidades mais difíceis pelas quais a igreja passa, né? Nesse tema, por exemplo, como nós precisamos discernir com esses irmãos as suas dificuldades, os seus anseios, para que possamos chegar a um ponto comum, que essas pessoas não levem mais a sua vida, o seu desejo, o seu anseio de amar, como um fardo, como um peso, e sejam vistas como pessoas excluídas, menos dignas, né? Menores do que nós. Pelo contrário, Jesus veio para amar a todos, cuidar de todos, né? E espera de nós, né, esse profundo discernimento. E por fim, a terceira palavra, o terceiro verbo importante desse tema é o verbo integrar. Depois de feito este processo de acompanhamento, de discernimento, a igreja precisa agora acompanhar, né? Integrar esses irmãos no seio familiar da igreja, né? Para que, de modo que não se sintam pessoas deslocadas, como eu disse, pessoas perdidas, que se sintam menos dignas de participar da vida da igreja. Esta integração ela precisa também acontecer naturalmente. Agora, um ponto importante, este processo ele não compete somente ao sacerdote. Por exemplo, a própria pastoral familiar ela precisa estar muito bem preparada para lidar com este processo, né, de acompanhamento, discernimento e integração destes irmãos, porque são eles que lidam direto com essas pessoas, são eles que conhecem a realidade destes casais, que conhecem a realidade sofrida desses tantos irmãos e irmãs. São como que os braços dos sacerdotes diante da paróquia, do movimento familiar, enfim. Então, esta integração ela acontece principalmente via pastoral familiar. No entanto, isso deve ser abrangido para toda a paróquia, para toda a igreja, de modo que todos temos esta obrigação, né? Esta missão, este dever, este processo, porque isso, na verdade, meus irmãos, está ligado ao processo missionário da igreja. Não são só estas pessoas feridas, marcadas pela dor da separação, que precisam ser acompanhadas, né? Precisam ser discernidas e precisam ser integradas. Quantos e quantos irmãos nossos que não são casados, que não participam da pastoral, precisam também experimentar este processo. Por isso, todos nós, sacerdotes, leigos e leigas, consagrados, somos convidados a mergulhar um pouco mais nesse processo formativo que a igreja nos oferece, principalmente neste ano em que celebramos de forma diferente, peculiar, por conta da pandemia, a Semana Nacional da Família. Por fim, o que esse tema ele é hoje relevante na nossa vida? O que eu, enquanto padre, o que você, enquanto membro da pastoral familiar, ou você, casal, esposo, esposa que escuta este vídeo, o que isso te toca profundamente? Quais são os seus anseios? Não guarde isso para você. Leve o seu anseio para o seu sacerdote, para uma pessoa da pastoral familiar, um amigo seu que está envolvido na igreja. Questione a pessoa, peça ajuda, peça esse discernimento também, para que a sua mente seja aberta pelas luzes do Espírito e você experimente um tempo novo, um tempo de graça. Desejo a todos que
este tempo, esta semana, seja muito frutuosa, que as luzes do Espírito Santo pairem sobre todos vocês e que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço, minhas orações e preces por todos.